Paz do Senhor, queridos. Glória a Jesus. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus nessa noite para os nossos corações. Tratar de um assunto muito importante, meus irmãos, nesta noite. Uma palavra de Deus que vai se nos dar um alerta para que nós possamos saber e entender como está os nossos dia a dia com a palavra de Deus. Vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 13, e o verso 17, que diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentado para a sua maneira de viver. Glória a Deus. Meus amados, meus irmãos, a palavra do Senhor está aqui dizendo, um texto a qual nos dias atuais não é pregado esse texto, mas é pregado outro texto. Glória a Deus. A palavra do Senhor está aqui dizendo para que nós lembrar dos vossos pastores que pregavam a palavra de Deus. Não está falando dos pastores atuais. Mas agora pula esse versículo e vai ler o versículo 17. Vamos ler o versículo 17, que é o versículo atuais que eles usam nos dias no Evangelho do Brasil, nas igrejas do Brasil, para poder segurar você. Glória a Deus. Que diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela por vossa alma, como aquele que hão de dar conta dela, para que o façam como alegria e não gemido, porque isto não vos seria útil. Ele pula esse versículo que nós leu aqui no 17, e pula o 7 e lê o 17, para que, achando que nós tem de obedecer aos pastores, em outra tradução fala guia. Em outra tradução fala guia, mas está falando dos guias que pregaram a palavra de Deus nos dias anteriores, não é agora. Por quê? Porque ninguém prega a palavra de Deus da maneira que a Bíblia manda pregar. É distorcido. Ninguém prega a palavra de Deus da maneira que a palavra do Senhor tem que ser pregada. Vamos ler, buscar conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler no livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus? Vamos embora. Vamos buscar o entendimento da palavra de Deus para que nós não venha a perecer por esses falsos pregadores que dizem que está pregando a palavra de Deus, distorcendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus 15. Glória a Jesus. Mateus 15 e o verso 14, que diz assim. Glória a Deus. 15 e 14. Deixai os sãos condutores cego. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Se um guia outro cego, irmãos, já parou para ler a palavra de Deus? Eu não estou aqui questionando, eu estou pregando, entregando a palavra do Senhor. O líder, o guia, que prega a palavra de Deus desordenadamente, ele está guiando você para onde? Porque é cego, você está seguindo o cego, vai cair tudo no mesmo lugar. É o Senhor que está falando. Quem guia o cego, guia outro cego, vai cair todos os dois na cova. Então, são cegos, meus irmãos. Procura entender, vamos buscar mais da palavra de Deus. No Mateus 24, que diz assim. Glória a Jesus.
Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, se possível, foram, enganará até os escolhidos. É palavra de Deus, irmãos. Se nós ser enganados, é porque nós estamos querendo ser enganados, mas a palavra é quem diz. Sabemos que o nosso adversário ele tem estratégia. Uma pessoa que prega a palavra de Deus, dizendo que prega a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus, faz as coisas que não é lícito na palavra de Deus, que tira dízimo do povo, que só quer arrancar a lã das ovelhas, prega doutrina diferente, pega coisas absurdas para o povo, você vive preso a esses guias, falsos guias. Nós vemos acontecer algum prodígio, que às vezes acontece. Você acha que esse milagre foi de Jesus Cristo? Por quê? Se a própria palavra nos diz que o diabo ele tem poder para poder fazer prodígios, ele faz isso que é para segurar você, que é para você ficar naquilo, dizer, é Deus mesmo. Irmão, procura entender o Evangelho de Cristo, procura entender a palavra de Deus. O nosso adversário ele tem estratégia para segurar as pessoas. Irmão, vamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, que tem mesmo, talvez, de ter esses próprios guia, faz as coisas sem ter um entendimento, sem ter um conhecimento, porque já pegou, porque isso vem de lá, do começo, e muitos não têm o conhecimento da palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, porque são todos cegos, irmãos, são guias cegos. Vamos ler no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 11, 13, 2 Coríntios 11, 13, que diz assim, porque falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformam em ministros da justiça, ao fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás, ele se transforma. Muitos guias que pregam a palavra de Deus são ministros deles, fingindo que é ministro de Jesus. É a palavra de Deus. Se não tivesse pregado, escrito na palavra de Deus, nós podíamos ter engolido isso, mas já está escrito na palavra do Senhor. O que está faltando é buscar, é entender, é conhecimento da palavra de Deus. É isso que está faltando nos dias atuais da igreja no Brasil, nesse Brasil que só vive o povo sendo enganado. É isso que nós temos de entender, irmãos. É isso que nós temos de buscar, é o conhecimento da palavra de Deus. É Jesus que está falando que ia surgir, já surgiu, está surgindo a cada dia, a cada instante. Esses milagres que acontecem nessas igrejas brasileiras não é nenhum de Jesus Cristo, porque você está vendo os frutos, que é distorcido a palavra de Deus. No Brasil não tem o Evangelho de Cristo. No Brasil, de maneira alguma. Tem agora, porque pela misericórdia do Senhor, chegou a misericórdia de Deus nesse Brasil, porque a profecia se cumpriu e está se cumprindo. Glória a Deus. Vamos ler no livro de Tito. Livro de Tito, Miqueias. Vamos ler o livro de Miqueias. Glória a Jesus. Livro de Miqueias, vamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para nós não perecer. Miqueias 3,11, que diz assim, glória a Jesus. Os seus chefes dão-se sentença
por presente, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Faz esse tipo de coisas, tudo no nome de Jesus. E ainda que Jesus está com ele. Jesus não está com nós não estamos fazendo a obra de Jesus, a tosse nenhum mal nos vem sobre nós. Mas tudo isso, irmão, é engano para distorcer você, para dominar você, para que você seja submisso a esses falsos guias que não pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Glória a Deus. Livro de Zacarias. Livro de Zacarias. Capítulo 8, verso 7. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Glória a Deus. E trará-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, se cumpriu a profecia que hoje está no Brasil o verdadeiro Evangelho de Cristo, a Igreja de Deus, que é a verdadeira, a primeira, a Igreja do Senhor, pregada pelos apóstolos. Essa igreja está hoje no Brasil e eu tenho o prazer, eu me orgulho de dizer que faço já parte dessa igreja. Vou ser, em nome de Jesus, membro da Igreja de Deus, que é essa que é a Igreja de Deus. Esse é a misericórdia, se cumprindo a profecia que Deus enviaria pregadores do Oriente para o Ocidente. Glória a Jesus. E eu me alegro e quero que você, meus amados e meus irmãos, analise, em vez de criticar, procura buscar, vê, assistem, buscam e vê a diferença do Evangelho da Igreja de Cristo para o Evangelho que vive aqui hoje nesse Brasil. Busca na palavra do Senhor. Procura entender, irmão, e buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque a igreja, a misericórdia de Deus está neste país. E eu dou glória a Deus, porque Deus ele é misericordioso, porque Deus tem plano de salvação com esse país. Meus amados e meus irmãos, procura, busca. Se você não querer ouvir o vídeo, compartilhe, porque tem pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Vamos nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Vamos parar de criticar e vamos analisar para poder entender o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E eu te digo, procura, não fique obedecendo esses pregadores que não têm nada para te oferecer. A palavra do Senhor nos diz: há caminho que parece ser caminho de vida, mas o fim é caminho de morte. Analisa em você mesmo se esse caminho que você está seguindo esses guias cegos, seguindo esses falsos profetas, se é o caminho que vai lhe conduzir à vida eterna ou se é o caminho que vai lhe conduzir à perdição. A palavra de Deus está aí. Deus lhe deu o entendimento para entender. Eu dou glória a Deus, porque Deus me acordou e hoje eu faço parte. Hoje eu sei o que é
o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer pela sua atenção e se você puder compartilhar, compartilhe esse vídeo para com as pessoas. Vamos pregar o Evangelho do Salvador Jesus Cristo, porque tem que ser pregado. Em tempo e fora de tempo. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.